vamos conversar agora com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até para entender, né, professor, essa alternativa que seria a construção de uma passagem, né, de um canal unindo a Lagoa dos Patos até o oceano, e que acabou acendendo o alerta para alguns especialistas. E eu queria pedir a gentileza do senhor ajudar a gente a entender se, do ponto de vista da engenharia, essa alternativa seria viável. Novamente, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, telespectadores. Essa alternativa ela pode ser avaliada de forma técnica e econômica também, mas ela tem que ser avaliada com muitíssimo cuidado, né? A gente tem já uma saída da Lagoa dos Patos para o mar. Essa saída ela exige uma manutenção constante, né? É uma saída que, além de ser a saída da água, é uma entrada para navios. Então tem toda a dinâmica ali do porto, que exige um canal de navegação profundo, né? Isso exige, por exemplo, trabalhos de dragagem, né, que são feitos repetidamente, que tem um custo altíssimo, né? Então a gente tem muitas faces aí desse problema. Abrir uma nova saída para o mar de forma atabalhoada pode resultar em diversos problemas, né? Um deles, que é muito citado, é a possibilidade de salinização, né? A lagoa, ela raramente saliniza, exceto na parte mais final do estuário, em torno de Rio Grande, mas dificilmente a água salgada chega até o norte da lagoa, certo? Essa água ela é utilizada para irrigação de lavouras aqui no Rio Grande do Sul. Então, não pode se irrigar, obviamente, com água salgada. Então, esse risco de salinização, ele é muito importante para as atividades econômicas, também para a captação de água para as cidades. Então, é um risco muito alto. Segundo ponto, ele tem que ser bem avaliado, porque a gente não tem certeza que vai trazer um grande benefício. Algumas simulações que foram feitas de forma simplificada, assim, preliminar, indicam que uma redução do nível d'água em Rio Grande ou na região sul da lagoa não necessariamente se transferem como uma grande redução do nível d'água em Porto Alegre, né? Então, são vários aspectos que têm que ser avaliados, mas podem ser avaliados tecnicamente num trabalho feito com detalhamento e com tranquilidade, né? Não é uma coisa que pode ser feita de uma hora para outra. Os riscos são muito grandes, os custos potenciais são altíssimos, né? Para vocês terem uma ideia, as obras de dragagem para o aprofundamento do canal em Rio Grande custaram 500 milhões de reais recentemente. Isso é R$500 bilhão para fazer dragagem. Qualquer outra saída para o mar, ela também tende a assorear e também tem que ser feita manutenção. Então, a gente, em Porto Alegre, tem um sistema de contenção de cheias e talvez ele não tenha sido tão eficaz nesse momento, em parte, possivelmente por uma desatenção com a manutenção. E talvez não seja uma boa ideia substituir esse sistema por um outro sistema estrutural que também vai exigir manutenção, certo? Então, são vários aspectos que têm que ser considerados, e inclusive aspectos econômicos, né, para dizer se essa é uma boa opção ou não. Professor, e dentro dessa linha, né, como o senhor falou há pouco também, o Mano Ferreira falava sobre isso, claro que na mentalidade política, ao invés de ele investir em saneamento básico, vai enterrar lá todo aquele dinheiro, é muito dinheiro, evidentemente, fazer obras também, como o senhor está falando aí, de contenção, que na percepção, no dia a dia da população, ele não está observando ali que o prefeito, o governador, a própria União estão investindo nisso. Quando acontece tudo o que aconteceu, aí há a cobrança do que não foi feito, evidentemente, e como o senhor frisou, custa muito dinheiro mesmo. Na visão do senhor, qual que seria
uma saída, um investimento contínuo a partir de agora, melhorar aquilo que já existe, ou de fato foi algo totalmente inimaginável, mas que poderá se repetir, infelizmente? Sim, em primeiro lugar, essa cheia ela foi muito maior do que as outras cheias em diversos locais, né? Então, às vezes, a gente, de uma forma fácil, até leviana, a gente condena as pessoas porque moram em lugares que são inundáveis. Mas, tomando, por exemplo, o município de Lajeado, na margem do rio Taquari, essa cheia ela se elevou 4,5 metros acima da maior cheia da história, que aconteceu recentemente em setembro de 2023, né? E ela se elevou quase 5 metros acima da maior cheia da história anterior. Então, não é assim que a pessoa mora num lugar que é inundável. As pessoas mesmo não sabiam, muitas delas, que era inundável, né? Esse é um primeiro ponto. Então, foi um evento ultra extremo, o que não significa que não vai poder se repetir. Infelizmente, o que a gente tem de projeções dos impactos das mudanças climáticas nas cheias aqui no Brasil é que existe uma certa coerência de que as cheias, as vazões máximas, elas devem aumentar em magnitude e frequência ao longo do século XXI na região sul do Brasil. Isso inclui uma região que vai desde o rio Paranapanema, na divisa entre São Paulo e Paraná, e vai até o Uruguai, inclusive, né? No restante do Brasil, essa tendência para o futuro ela não está tão clara e, inclusive, existem muitas regiões em que se aponta uma redução das vazões máximas dos grandes rios, tá certo? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente não pode acreditar que uma cheia como essa não vai acontecer novamente, tá bem? Então, as soluções e as obras que podem ser feitas, as alternativas que têm que ser consideradas, elas variam dependendo do local. A gente tem locais como a região metropolitana de Porto Alegre, em que a solução adotada há muitos anos atrás, com diques, muros, casas de bombas para proteger a cidade, é a solução que continua sendo apontada. Esse é um sistema que existe e ele vai ter que ser aprimorado e melhorado, né? Hoje a gente tem bairros com centenas de milhares de pessoas ocupando áreas que seriam inundáveis caso não existisse esse sistema de proteção, e esse sistema de proteção vai ter que funcionar adequadamente, né? Agora, existem outros lugares nos vales em que esse tipo de solução não é adequada. Então, vai ter que se partir para outro tipo de solução, certo? Uma coisa que está ficando clara é que algumas áreas que antes só inundavam com alguns poucos centímetros, ou 1 metro, 1,5 metro de água, e quando acontece uma cheia como essa, em que a profundidade chega a vários metros de água, a água começa a correr na área da planície, e aí a gente tem, além da inundação, o fato da casa estar embaixo da água, existe a velocidade da água, certo? Numa cheia de dimensões extraordinárias como essa. Então, a água não só inunda, mas ela corre com uma velocidade altíssima, ela traz material junto a árvores que são arrancadas e acaba destruindo as casas. Então, esses locais, eles realmente têm que ser revisados com relação à possibilidade de ocupação, porque não se trata de voltar para casa, limpar, pintar novamente e voltar a morar. A gente volta e não tem mais nada, infelizmente, né? E corre grande risco de vida nesses locais. Então, na região dos vales, existem essas áreas em que a velocidade da água é mais alta, e então teria que ser adotado outro tipo de solução. Lá também não há possibilidade de construir diques e muros, porque eles teriam que ter dezenas de metros de altura, e isso é inviável, ao contrário da região metropolitana. Então, não existe uma solução mágica para tudo. A mágica do canal ligando a Lagoa dos Patos para o oceano também não funciona assim tão rapidamente, né? O desnível entre a lagoa e o mar, ele é pequeno, não é tão grande, não é como abrir o ralo de uma banheira para a água sair instantaneamente. Não é assim que funciona, né? Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Mano Ferreira.
Professor, bom dia. Nessa toada que o senhor estava comentando agora, tem sido noticiado estudos em cidades como Mussum, Roca Salles, Eldorado do Sul, de uma possível mudança de lugar da cidade ou de bairros, né? De uma transposição do bairro na reconstrução para ele ser colocado geograficamente em outro lugar, até mesmo a própria prefeitura, o próprio centro da cidade ser deslocado. Qual a visão do senhor sobre esse tipo de estudo e qual a dimensão dessas mudanças de território e redesenho do espaço que deveria ocorrer nessa reconstrução do Rio Grande do Sul? Em alguns locais isso pode ser razoável, né? Em Eldorado poderiam ainda ser adotadas soluções baseadas em diques também, né? E essa solução ela tem que ser considerada com muito cuidado, né? No caso, por exemplo, de Mussum, que boa parte da cidade fica no vale, próximo ao rio, onde a gente constata que tem inundado com frequência. As alternativas para a reconstrução da cidade, elas podem levar as pessoas a ocuparem áreas de encosta que também têm seus perigos, né? A gente aprendeu com a experiência em Santa Catarina, em Blumenau, por exemplo, que as pessoas fugindo da enchente no fundo do vale, elas começaram a ocupar as encostas das montanhas. E aí, em 2008, a gente teve a tragédia do Morro do Baú, e em que houve escorregamento de encosta, a gente teve grandes impactos, muitas mortes e muitas fatalidades naquela ocasião. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa alternativa de realocação. Não necessariamente é a melhor solução e os locais para essa realocação têm que ser escolhidos com muito cuidado. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que agora foram atingidas pela terceira vez em questão de 8 meses, por enchentes nesses locais, elas prefeririam ir morar em outro local menos sujeito à inundação. Obrigada, professor, por todos esses esclarecimentos e também para tentar nos ajudar, né, a entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E como o senhor disse, os estudos precisam ficar atentos para todos esses riscos apontados, né, na tentativa da construção desse canal para tentar escoar toda essa água. Mais uma vez, nosso muito obrigada, uma boa tarde para o senhor, um excelente começo de semana. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada.